A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um dia, estamos aqui para trazer a palavra de Deus aqui para esse canal e a palavra de hoje, como todas, são edificantes. Na verdade, eu quero fazer junto com vocês aqui uma avaliação da sua fé. A fé que você tem cultivado nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Por que que eu vim trazer esse tema, abordar esse tema aqui? O Espírito Santo, ele entrou num tratado comigo com relação à minha fé e virou a chave, sabe? Foi maravilhoso para mim, fez com que eu viesse compreender a fé que eu estava entregando, a fé que eu estava cultivando e declarando, e eu pude corrigir alguns pontos que são cruciais para o meu avanço dentro do reino de Deus, né? Vamos para a palavra. A palavra de hoje está lá em Mateus 9, no versículo 27 ao 29, que diz: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E foi aqui no versículo 29 que o Espírito Santo, ele me fez uma pergunta que me levou a uma reflexão muito intensa. Na verdade, a pergunta foi: como sua vida seria afetada hoje se acontecesse dela tudo conforme a sua fé? Agora, faço essa pergunta para você. Como seria afetada a sua vida hoje se tudo dependesse da fé que você tem? Seria uma mudança positiva ou uma mudança negativa? Analisando esse capítulo 9, nós podemos ver que Jesus, ele realizou, na verdade, uns 3 milagres. E esses milagres, o movimento desses personagens, que no caso foi o chefe da sinagoga, a mulher do fluxo de sangue e esses 2 cegos, né, no caso 4 personagens, o movimento deles foi totalmente diferente daquilo que eu estava fazendo. Qual foi o movimento? O movimento de fé. Assim como a mulher de fluxo de sangue, mesmo com todos os impedimentos, todas as dificuldades dela, porque ela era considerada impura, ela não poderia se aproximar de ninguém e muito menos tocar em alguém. Mas mesmo com essa dificuldade, ela se moveu crendo que ela só precisava tocar na orla do manto de Jesus. E assim ela fez e foi curada. O movimento de Jairo encarar uma multidão para acessar Jesus e clamar para ele. Os 2 cegos que, mesmo sem enxergar, eles se deram o trabalho de seguir Jesus, clamando, clamando e clamando, até acessar a presença para poder até então receber o seu milagre. Eu parei para analisar o tipo de fé que eles tomaram aqui e pude compreender que essa fé era uma fé grande. Era uma fé que tinha demonstração. E isso me fez pensar: qual o tipo de ação que eu tenho tomado segundo a fé que eu tenho? Na verdade, eu não estava conseguindo tomar nenhuma ação. E eu percebi que a fé que eu estava cultivando nada mais, nada menos era do que uma fé morta. E o que é a fé morta? A fé morta, ela ocorre quando o medo, a frustração e a incredulidade toma o lugar na sua vida, fazendo com que você não consegue produzir a fé e muito menos tomar ação. Se você não se mover hoje para plantar uma semente, você não vai colher. A verdade é que tudo na nossa vida requer uma ação. E quando nós não tomamos uma ação, a verdade é que nós estamos nos auto-sabotando. E é isso que o inimigo, ele quer que nós venhamos a fazer. Por isso ele nos manda o medo, por isso ele nos manda a frustração e gera a incredulidade. Ah, Juliana, como eu faço para vencer o medo? Como eu faço para vencer a incredulidade, já que as circunstâncias da minha vida no dia de hoje, nos tempos de agora, estão muito difíceis? Eu não consigo ter força. Eu compreendo vocês. Eu sei que isso pode estar acontecendo na vida de vocês, porque eu já fui também consumida pelo medo. Por isso que o Espírito Santo, ele veio falar comigo através dessa palavra. Vamos olhar aqui. Esses personagens, eles também, com certeza, tiveram medo. Principalmente a mulher do fluxo de sangue. Ela teve medo de ser descoberta como uma mulher enferma, impura e ser apedrejada. Jairo, ele teve medo da filha dele vir a óbito no tempo que ele estava ali tentando acessar Jesus ou até mesmo esperando Jesus. Os 2 cegos, eles tiveram medo com certeza de não conseguir obter a resposta de Jesus, sabe? Todo mundo teve medo, porém eles escolheram
Eles escolheram qual ação, qual movimento eles iriam fazer. Eles escolheram ir até Jesus. Eles escolheram correr o risco. Por quê? Porque os olhos deles estavam voltados para aquele que podia resolver o problema deles. E é sobre isso agora que eu quero falar com vocês. É muito importante nós reconhecermos o senhorio de Cristo. Porque nesses momentos de dificuldade, de tempestade, gente, é natural do ser humano, é a carne, faz a gente olhar somente para o problema, a gente perde o foco de tudo aquilo que está ao nosso redor e fica focado, o nosso cérebro fica o tempo todo ali voltado para aquele problema. E é nesse momento que entra todo medo, incredulidade e frustração. E como que nós fazemos para poder até então não passar por isso? Nos blindar das armaduras de Efésios 6, vestir a nossa couraça da justiça, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela literalmente nos reveste de todos os dardos inflamados de Satanás. Ela nos protege de toda a mentira. Eu falo isso para vocês porque eu tenho vivido isso. E toda vez que sinto que eu estou sofrendo algum tipo de ataque, alguma ansiedade ou até medo sobre alguma coisa, eu começo a pensar na palavra, eu começo a declarar a palavra. E o meu espírito, ele vem se acalmar, porque o medo, ele invade sem aviso prévio para sair. Ele entra para tomar lugar, e se você der espaço, ele vai tomar. Eu quero dar aqui um exemplo sobre uma das palavras que tem me ajudado muito quando eu passo por essas inseguranças, quando eu começo a ser cercada pelo medo e me sentir insegura. Eu vou dizer para vocês lá em Isaías 41, no versículo 10, que diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças sim, eu o ajudo sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Essa palavra é a declaração do nosso Deus, de que Ele está conosco, que é para nós não temermos. Então, quando você tem os olhos voltados para o seu Deus na palavra, você consegue fechar, selar o seu coração, selar as suas emoções contra a investida do inferno, contra o medo, porque se você deixar entrar, se você não tiver os olhos voltados, você vai cair, você vai paralisar e Satanás, ele vai vencer sobre a sua vida. E foi isso que esses personagens fizeram. Eles voltaram os olhos para aquele que eles conheciam. Como que eles reconheceram Jesus? Quando eles ouviram falar sobre os feitos de Jesus, eles sabiam que somente o Messias, que eles estavam esperando, o Messias da palavra, o Messias da promessa que estava lá na lei de Moisés, nos livros da época, eles sabiam que só o Messias poderia fazer aquilo, e por isso que eles reconheceram Jesus, porque eles acessavam a palavra, eles conheciam a promessa. E eu quero dizer para vocês que não tem outro caminho. Você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa ter acesso a tudo aquilo que Ele tem liberado para a sua vida na palavra, para você poder se resguardar e alcançar o plano do Senhor para a sua vida. Conquistar os seus objetivos. Uma coisa também muito importante é você se movimentar alinhada com Deus. É importante você tomar uma ação alinhada com a vontade de Deus. E como descobre isso, Juliana? Como eu vou descobrir se aquilo que está no meu coração, aquilo que eu tenho desejado, vem do Senhor e não de mim? Palavra. Gente, Deus, Ele quer revelar para você o plano perfeito dele para a sua vida. Você precisa se relacionar com Deus. Vocês perceberam que os personagens, todos eles se colocaram na presença. Todos eles se comunicaram com o Senhor, não teve um que não falou com Deus. Só a mulher do fluxo de sangue, que ela falou, ela entrou na presença, tocou, recebeu a bênção para depois falar com Jesus, mas de qualquer forma, ela se relacionou com ele, ela foi atrás dele, ela tocou nele e depois ela falou com ele. Deus, não tem como você descobrir a boa e agradável e perfeita vontade de Deus sem um relacionamento. Então você precisa se colocar na presença do Senhor, porque é na presença que Ele vai te tocar, é na presença que Ele vai te transformar, é na presença que Ele vai renovar a sua mente. Quanto mais perto você estiver, mais você vai ouvir a vontade de Deus para a sua vida, os planos do Senhor para a sua vida. Lá em Jeremias 33, no versículo 3 diz: chame por mim e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Vocês estão compreendendo que o segredo está em entrar na presença, clamar ao Senhor com insistência, que você vai ser respondido e você vai ouvir de Deus os anúncios de coisas grandes e ocultas. Vocês estão conseguindo compreender?
Esse versículo ele falou grandiosamente comigo e eu não podia deixar de vir falar com vocês aqui, porque o ano de 2026, ele é o ano dos frutos, aonde todo aquele que planta irá colher. Todo aquele que toma uma ação positiva irá alcançar bênçãos do Senhor. Todo aquele que buscar se colocar na presença de Deus vai acessá-lo, vai ser transformado por Ele. E eu não precisava, não podia, não tinha como eu deixar de vir trazer essa mensagem para vocês. Se você que está aí com um projeto no qual você tem ansiado, desejado e até com a necessidade de começar alguma coisa, um empreendimento talvez, ou um curso, ou uma faculdade, ou um vestibular, seja lá o que for. Se você está sentindo no seu coração que precisa fazer um movimento, antes de se movimentar, sigam esses passos. Reconheça o senhorio de Cristo. Tome acesso a tudo aquilo que Ele fala sobre você. Tome acesso a todas as promessas que Ele tem liberado para a sua vida através da palavra. Busque Ele. Acesse Ele, persiga Ele, vai até Ele, clama por Ele. Quando você entrar na presença, você vai ser respondido, você vai receber o toque de Deus. E você vai viver o seu milagre. Não aceita a mentira do inferno, que ter medo é normal, porque o medo, ele te dá uma proteção. Porque aqueles que têm medo, aqueles que têm o receio, muitas das vezes, eu já ouvi essa mentira do inferno. Ai, o medo, ele é segurança, porque muitas das vezes eu não tomo uma ação que é perigosa para mim, que realmente poderia me fazer me dar mal. Nós estamos aqui em guerra, o reino de Deus, ele sofre de violência. Nós temos um Deus que age por nós, então nós não temos espaço para o medo, tá? Tudo que nós temos que fazer é ter cautela. E aonde está ali a nossa segurança? No Senhor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo para que ele venha alcançar mais vidas e que outras pessoas venham ser edificadas com a palavra do Senhor, assim como nós estamos sendo agora, viu? Um beijo, igreja.